A homeopatia como ramo das ciências médicas surgiu com Samuel Hahnemann, sábio alemão nascido em Meissen, em 10 de abril de 1755. Após tornar-se doutor em medicina e ter publicado várias obras de nível científico, abandonou a carreira médica, por ter se decepcionado com a terapêutica empírica de sua época. Passou então a realizar traduções de livros, pois conhecia diversas línguas. Buscou em Hipócrates possibilidades terapêuticas que a natureza nos oferece. Elas são duas. Ou o contrário pode curar o contrário, ou o semelhante pode curar o semelhante. Explorando essas duas correntes, Hahnemann verificou que a homeopatia agia rapidamente contra os sintomas, mas esses voltavam a aparecer assim que o efeito dos medicamentos passava. Considera-se essa data como a do surgimento da homeopatia, a nova terapêutica que veio revolucionar a medicina da época. Hahnemann combateu com veemência os métodos utilizados pela escola clássica, a base de sangrias, vomitórios, purgativos, sem uma lei científica que pudesse orientar a cura. Em 1810, publicou sua principal obra, o Organon, na qual desenvolveu os fundamentos da homeopatia em forma de aforismos. Essa obra tem um significado muito grande na história da medicina, pois numa época de empirismo, que levou ao niilismo terapêutico, Hahnemann apresentava um trabalho de higiene, combatendo o uso indiscriminado de medicamentos que era feito em sua época, afirmando que o médico deveria conhecer a ação do medicamento no organismo para que pudesse prescrever. Ainda que ignorado por muitos, a homeopatia tem uma longa história política e institucional no país. Teve várias fases e parece agora estar recobrando seu fôlego. Foi oficialmente introduzido no Brasil por um discípulo direto de Hahnemann, o francês Bernard Julius Muri. Ele chegou ao país depois de realizar uma peregrinação na Europa, onde difundiu e divulgou os princípios da então nova arte médica. Palermo, Paris, Cairo e Malta estiveram em seu roteiro de propaganda homeopática. Quando desembarcou no Rio de Janeiro a bordo da barca francesa, em novembro de 1840, Muri estava com 31 anos de idade e repleto de projetos. No ano seguinte, tentou implantar um projeto de colonização de orientação socialista francesa, no SAI, Santa Catarina, onde chegou a organizar a Escola Suplementar de Medicina e Instituto Homeopático de SAI. Fracassado seu projeto, em 1843, transferiu-se para o Rio de Janeiro, fundando aí o Instituto Homeopático do Brasil. Em 1844, um dos membros do Instituto Homeopático do Brasil, João Vicente Martins, apresentou um plano de uma academia de medicina, homeopática e cirurgia. Em 12 de janeiro de 1845, foi instalada então a Escola Homeopática do Brasil, ao mesmo local da sede do citado instituto, sob direção de Muri. No início, a polêmica entre homeopatia e alopatia manifestava-se através de artigos publicados no Jornal do Comércio, compostos tanto por depoimentos de doentes considerados incuráveis pela alopatia e que haviam sido curados pela homeopatia, quanto por escritos de médicos, alopatas e homeopatas, cada um defendendo seu ponto de vista. Os alopatas acusavam a homeopatia de uma automistificação, ou mesmo consideravam-na, além de absurda e ridícula, também imoral. A Academia Imperial de Medicina, em julho de 1845, através do médico francês José Francisco Xavier, colocou-se no papel de esclarecer a população que se iludia com a divulgação da homeopatia pelos jornais, alertando aos casos de moléstias agudas e graves que, submetidos ao tratamento homeopático, resultaram na morte do paciente. Em resposta, Muri chamava atenção para a recusa dos alopatas em participar de experiências clínicas em conjunto com a homeopatia no Hospital da Corte. A partir de 1848, com a partida de Muri para a Europa, foram fundadas outras filiais da Escola Homeopática do Brasil, como em São Luís do Maranhão, em 1849, pelo professor Carlos e o homeopata baiano Sabino Legário, que continuaram a obra de Muri, de ensinar a homeopatia para qualquer pessoa que interessasse. Muri saiu do Brasil extenuado pelo trabalho incessante e desgastado pelos 8 anos de embates. Após a sua saída do Brasil, Muri publica sua obra empírica experimental e adquire dimensão mundial. Em Patogenesia Brasileira e Doutrina da Escola Médica do Rio de Janeiro, Muri dirige e compila uma série de 39 patogenesias com substâncias obtidas, selecionadas e preparadas segundo a farmacotécnica homeopática, em um período histórico
cujas dificuldades científicas eram literalmente descomunais. Muri faleceu no Cairo em 1858. Recomendada pela Organização Mundial da Saúde, a homeopatia foi reconhecida em 1980 como uma especialidade médica no Brasil pelo Conselho Federal de Medicina, sendo uma prática médico-terapêutica de ampla aplicabilidade, com princípios bem determinados e grande aceitação por parte dos pacientes. A partir do seu reconhecimento oficial, apenas profissionais com condições de avaliar clinicamente o paciente podem determinar a terapêutica a ser prescrita. Este fato inibiu que pessoas leigas exerçam a homeopatia. A homeopatia vem ganhando cada vez mais relevância na comunidade científica brasileira e internacional, bem como junto à sociedade por sua atuação integral no ser humano e demais seres vivos. Estamos atravessando um momento muito favorável no nosso país com a expansão do atendimento homeopático em vários estados, como forma de entender as diretrizes da OMS e do Sistema Único de Saúde. Por atender aos princípios do SUS de integralidade, universalidade e humanização, a homeopatia, por seu caráter generalista de atendimento médico, pode ser aplicada nos diversos níveis de atenção à saúde. A sua prática permite resgatar a relação médico-paciente, tornando o atendimento mais humanizado, contribuindo para uma maior confiança do paciente e usuários do SUS, não somente em relação ao médico, como também aos serviços de saúde. Além de permitir a tomada de consciência por parte do paciente do seu processo de doença e cura durante o tratamento homeopático, propiciando uma mudança de atitude, tem maior eficácia nas doenças crônicas, diminuindo a probabilidade de adoecimento e promovendo uma melhor qualidade de saúde e de vida dos usuários. Várias experiências, algumas já registradas na literatura, demonstram bom desempenho da homeopatia na atenção primária à saúde. Sua aceitação pela população e por algumas sociedades médicas, sua oficialização no sistema público de saúde e nos convênios tornam necessária a complementação, um passo muito importante na consolidação definitiva na rede pública de saúde. Evidências experimentais da ação terapêutica da homeoterapia já existem, como vêm sendo demonstradas pelos físicos, químicos e biofísicos da Unicamp e Unesp, e de universidades de outros países, como França e Itália. Qualquer pessoa que se dispõe a analisar com rigor ou a submeter-se a uma experimentação poderá atestar que a administração de ultradiluições dinamizadas pode tanto provocar sintomas em indivíduos sãos, como restabelecer o estado de saúde de um organismo doente. Além do tratamento dos seres humanos, a homeopatia vem sendo utilizada com sucesso na medicina veterinária, tanto no tratamento de animais domésticos como na pecuária orgânica. Em experiências pioneiras realizadas no Brasil, ficou demonstrada a produção de animais para o consumo humano com menor mortalidade durante seu desenvolvimento e maior ganho de peso em menor tempo, especialmente os bovinos, sem a utilização dos produtos farmacêuticos convencionais, como antibióticos e hormônios, usados cada vez mais em larga escala e que afetam a saúde das pessoas. A ciência homeopática foi também duramente abalada em sua evolução por ter sido afastada das universidades, por influência do relatório Flexner e do que estava por trás dele, a industrialização farmacêutica, o especialismo médico e a tecnologização da medicina, com a consequência retirada de recursos econômicos das escolas médicas generalistas. A indústria farmacêutica não investe em estudos em homeopatia por motivos claros de interesse comercial. Como se não bastasse, a homeopatia é constantemente ridicularizada e divulgada como pseudociência pela indústria farmacêutica através de manipulações de informações que saem na mídia. As estratégias de marketing das maiores empresas farmacêuticas almejam de maneira agressiva as pessoas saudáveis. Os altos e baixos da vida diária tornaram-se problemas mentais. Queixas totalmente comuns são transformadas em síndromes do pânico. Pessoas são cada vez mais transformadas em doentes. Em meio à campanha de promoção, a indústria farmacêutica, que movimenta mais de 500 bilhões de dólares por ano, explora os nossos mais profundos medos da morte, da decadência física e da doença,
mudando assim, literalmente, o que significa ser humano. Recompensados com toda razão, quando salvam vidas humanas e reduzem os sofrimentos, os gigantes farmacêuticos não se contentam mais em vender somente para aqueles que precisam.